A China intensifica um dos maiores acúmulos nucleares da história, com ao menos 600 ogivas nucleares alcançadas, e o comportamento da Coreia do Norte se torna cada vez mais provocativo, agora enviando armas e munições para a Rússia. A mensagem de que os Estados Unidos estão transmitindo na Ásia, primeiro para a Coreia do Sul e depois para outros, principalmente o Japão, é que o guarda-chuva nuclear se estende claramente como no passado. Inclusive, isso é endossado pelo apoio bipartidário no Congresso americano, mostrando claramente que tanto os democratas quanto os republicanos estão unidos em momento de crise, em prol da segurança da nação e dos aliados. O compromisso com a dissuasão é a característica central da manutenção da paz e da segurança, enquanto Pequim e Pyongyang adicionaram capacidade e competência em seus arsenais nucleares. Moscou, então, continua ameaçando usar armas nucleares no campo de batalha ucraniano. Em uma coletiva de imprensa conjunta no início de abril do ano passado, com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, o presidente Joe Biden chamou a aliança de 70 anos entre as duas nações de um farol para o mundo inteiro, de trabalho conjunto em questões que vão desde segurança até troca de tecnologia e comércio. A aliança é considerada a relação bilateral mais importante dos Estados Unidos até o momento dentro da Ásia. Inclusive, o Japão precisava repensar algumas prioridades e conceitos operacionais quando decisões sobre segurança fossem tomadas. E o dia da reformulação das doutrinas nucleares sobre as capacidades do uso de armas nucleares foram finalmente definidas. Antes da virada do ano, o Japão e os Estados Unidos estipularam entre os dois governos suas primeiras diretrizes para a chamada dissuasão nuclear estendida e passarão agora a se comunicarem sobre o possível uso de armas nucleares pelos americanos no caso de uma guerra. Para isso, de acordo com informações de dentro do governo japonês, o Japão transmitirá suas solicitações aos Estados Unidos por meio do Mecanismo de Coordenação da Aliança, também conhecido pela sigla ACM, por meio do qual as forças de autodefesa japonesas e as forças dos Estados Unidos manterão contato entre si, uma espécie de ponte de comunicação direta entre Tóquio e Washington. Estabelecer tal estrutura operacional visa fortalecer o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos que protege o Japão e aumentar assim suas capacidades de dissuasão contra a Coreia do Norte e a China. O Ministério das Relações Exteriores anunciou a formulação das diretrizes, mas não divulgou os detalhes, pois elas contêm informações militares confidenciais. O presidente dos Estados Unidos, que também é o comandante em chefe das forças dos Estados Unidos, tem a autoridade exclusiva e máxima para autorizar um ataque nuclear. Embora os democratas estejam tentando, neste momento, retirar essa ação privativa e constitucional antes da posse do presidente eleito Donald Trump. Antes da conclusão das diretrizes, não havia nenhuma declaração escrita que dissesse que o Japão tinha permissão para transmitir suas opiniões aos Estados Unidos sobre o possível uso de armas nucleares por Washington. Agora, a dissuasão estendida é uma política de segurança que visa impedir que um terceiro país ataque um aliado, demonstrando um compromisso de retalhar não apenas no caso de um ataque armado ao próprio país, mas também no caso de um ataque a um aliado. Essas são algumas das camisetas e outros produtos da loja oficial do canal, umapenca.com/área militar. Cada compra vai ajudar na continuidade do meu trabalho em trazer muito conteúdo para vocês. Respondendo ao Programa de Desenvolvimento Nuclear da Coreia do Norte e ao acúmulo militar da China, os governos japonês e americano começaram em 2010 a realizar consultas de nível de trabalho, nas quais seus oficiais estrangeiros e de defesa se encontram regularmente para discutir a dissuasão nuclear e outras questões. O Japão expressou sua posição sobre o uso de armas nucleares nas reuniões. Os dois países trocarão opiniões sobre o uso de armas nucleares por Washington, também no âmbito do Mecanismo de Coordenação da Aliança, que foi criado em tempos normais sob as diretrizes revisadas para a cooperação de defesa Japão e Estados Unidos, lá de 2015.
Sob esse mecanismo, as discussões são projetadas para ocorrer tanto pelo grupo de aliados, que possivelmente está coberto pelo guarda-chuva americano, compreendendo oficiais também de nível diretor-geral das autoridades diplomáticas e de defesa de ambos os países, quanto pelo Centro de Coordenação Bilateral, envolvendo oficiais seniores das forças japonesas e americanas. Mas, se necessário, discussões de alto nível envolvendo membros do gabinete também devem ser realizados, ou seja, conversas diretas com os secretários dos departamentos americanos, uma ação praticamente feita em tempo de guerra. Este sistema permitirá que o Japão transmita suas opiniões aos Estados Unidos sobre o potencial uso de armas nucleares por Washington em todos os estágios e cenários, desde tempos normais até uma crise militar e nuclear. O ambiente em torno das armas nucleares está se deteriorando. A Rússia insinuou a possibilidade de usar armas nucleares em sua agressão em andamento contra a Ucrânia. No leste asiático, a Coreia do Norte vem apresentando a sua máxima ameaça. Inclusive, conduziu seu último sexto teste nuclear lá em 2017 e melhorou muito suas capacidades de mísseis balísticos. Apesar de alcançar 600 ogivas, também espera-se que a China possua mais de 1.000 ogivas nucleares operacionais até 2030. Este é o canal Analytics, dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que, diferente do área militar, ainda não perdeu sua monetização e engajamento do público. Então me dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações.